E no vídeo de hoje veremos sobre uma empresa muito promissora custando por volta de R$ 5,00, entre aspas, a concorrente da Vale. Estamos falando da CSN Mineração, acaba sendo uma empresa que vem se destacando muito recentemente. Mas antes de tudo, quero te mostrar o meu treinamento com diversas aulas para você que começou a investir em ações. Você aprenderá a analisar ações, identificar oportunidades, saber se tem margem de segurança, calcular o lucro projetado, PL ajustado, o preço teto e diversos outros ensinamentos. Então são diversas aulas. Também vou postando aulas novas conforme vocês vão mandando sugestões. Você terá acesso a diversas planilhas, seja de preço teto, um checklist para encontrar oportunidades em ações, um formulário para enviar a sua carteira e ser analisado aqui em vídeo, um formulário para mandar também sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp, exclusivo para membros e investidores, para trocar informações. Lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício e as vagas estão por tempo limitado, então já corra e garanta sua vaga. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Por que a CSN Mineração vem ganhando destaque recentemente? Porque ela é uma empresa que basicamente é a segunda maior exportadora do minério de ferro do Brasil, ficando atrás justamente da Vale. Então são concorrentes. Só que, claro, o valor de mercado da Vale acaba sendo 271 bilhões de reais, ou da CSN Mineração 30 bilhões. Então a CSN, entre aspas, tem muito mais potencial de crescimento. Olhando para os resultados da CSN Mineração apresentados, ela teve um lucro agora no segundo trimestre de 1,5 bilhão. 3 vezes maior que no primeiro trimestre, bem maior do que no quarto trimestre de 2023, maior que do terceiro, do segundo, do primeiro e por aí vai indo. Isso com minério de ferro em baixa. E o seu preço praticado de venda do minério de ferro no segundo trimestre ficou em $111 a tonelada, a mesma coisa que a Vale. Então, teve o mesmo preço praticado de venda. O seu volume de vendas no mercado interno acabou subindo em relação ao primeiro trimestre de 2024, porém, caindo em relação ao segundo trimestre de 2023. Ela teve um volume de vendas maior, no geral, em relação ao primeiro trimestre de 2024 e menor em relação ao segundo trimestre de 2023. Mas, ao mesmo tempo, ela teve uma margem EBITDA bem melhor do que no segundo trimestre de 2023, acarretando nesse lucro e nesse EBITDA maior. Então, a empresa está com margens excelentes, acaba tendo uma diversificação do seu portfólio, principalmente exposto ao dólar, então acaba te blindando contra a desvalorização do real. E apresentou uma receita também bem superior de 4,19 bilhões, seus custos se manteram em linha, uma margem líquida de 35%, comparando com a da Vale, que foi 28%, acabou sendo bem superior, o ROI da Vale foi 7%, da CSN Mineração 12%, só no ROI que acabou perdendo um pouco. Mas a CSN Mineração não tem dívidas, é negativa em relação ao seu lucro operacional, o seu EBITDA. A Vale também tem dívidas, 0,56 vezes seu EBITDA, também é bem tranquila, mas em relação à CSN Mineração está um pouco mais endividada. E a CSN Mineração está num PL de 6,6 vezes, enquanto a Vale 6,5. Pode parecer que é pior, mas na verdade, empresas de commodities geralmente, quando tem um PL mais elevado, indica mais desconto, mais assimetria. Porque o que acontece? O lucro hoje da CSN Mineração está em 4,6 bilhões. Em relação ao seu lucro em 2021, que foi quando o minério de ferro estava no topo histórico, que era 6,37 bilhão, temos uma queda nos lucros de aproximadamente 37% de acordo com o lucro atual. Mas a cotação caiu mais. Ela acabou caindo, na verdade, se você pegar o topo lá em 2021, em que bateu 10,62, hoje está 5,56, quase 50%. Então, proporcionalmente, a cotação caiu mais do que o seu lucro. Já a Vale, a queda no seu lucro foi mais acentuada. Ela saiu de um lucro de 121 bilhões para atualmente 48. O lucro caiu mais do que 50% e a cotação praticamente caiu isso, já que ela chegou no seu topo a 115, 114 reais, hoje está beirando 60, então não dá nem 50% de queda. Então a CSN Mineração foi mais impactada e está apresentando resultados mais resilientes. A própria receita da empresa não foi tão impactada, por isso que o seu lucro também acabou não caindo tanto. As suas margens estão conseguindo se manter em bons patamares, ao contrário da Vale, que a receita acabou caindo proporcionalmente mais em relação à CSN Mineração.
Tanto é que também temos o fator tamanho ao seu favor, já que a Vale é uma empresa gigantesca com 271 bilhões de valor de mercado. Então, teoricamente, a CSN Mineração com 30 bilhões teria mais potencial de crescimento, sendo que ela também tem um bom free float, 100% de tag along e uma boa liquidez diária. No gráfico de lucro com cotação, por mais que não fica muito preciso com empresas de commodities, tem uma assimetria, o lucro está acima da cotação. Já com a Vale, acabou se encontrando. E na questão do dividend yield, a Vale tem uma média um pouco menor, mas é porque tem anos que acabou reduzindo sua média, um desvio padrão para baixo. Mas em 2021, no topo histórico do minério de ferro, distribuiu 18% de yield, enquanto a CSN 22%, 4% a mais. E hoje a CSN está distribuindo em torno de 9 a 10% de yield e a Vale conseguiu pagar 12% atualmente. Olhando para outro indicador mais preciso é o EV sobre EBITDA, já que principalmente o payout da Vale e da CSN Mineração é atrelado ao EBITDA. Então o EBITDA da Vale hoje é 3,72 vezes a sua geração de caixa. A sua média é 4,54. Olhando para a CSN Mineração, é 3,69, tem um pouquinho mais de desconto e a sua média é 4,53. E mesmo num cenário de crise, o minério de ferro lá embaixo ainda apresenta um crescimento de lucros e um crescimento de receitas em relação aos últimos 5 anos. A CSN Mineração foi menos impactada, conseguiu ter uma receita ainda bem estável, as suas margens reduziram, claro, como qualquer outra empresa de commodity, mas de maneira menor do que a Vale. E olha como que o dólar acabou disparando e beneficiou a empresa. Tivemos um resultado financeiro de 575 milhões positivos por causa da variação cambial. Então, uma empresa que acaba te protegendo contra a variação do dólar, ou seja, a desvalorização do real perante a moeda estrangeira. Então, de quebra, se o dólar acabar se valorizando ou o real desvalorizar, acaba te protegendo e investir na CSN Mineração ou então na Vale. Esse é um benefício que muitas pessoas acabam comentando. Olhando para os anos anteriores, geralmente a CSN Mineração acaba anunciando dividendos no mês 11, no mês 5 também, ou seja, 2 vezes por ano. Acabou também anunciando 2 pagamentos agora no mês 5 de 2024, que somados dá mais ou menos 19 centavos. Levando em conta que tivemos um payout bem mais modesto em relação aos últimos anos de 60%, o dividendo acabou tendo uma queda proporcionalmente em valor pago. Se tivéssemos um dividendo de mais ou menos 30 centavos para o próximo semestre, no caso como são 2 pagamentos, somados com mais 19 centavos que foram pagos, 49 centavos de dividendos. Na cotação de hoje de 5,56 teríamos um yield de aproximadamente 8,8%, então por volta dos 9%. A Vale pode distribuir, claro, um pouco mais de dividendo, mas em compensação pelo fator tamanho, por ter múltiplos mais atrativos e por apresentar mais resiliência em momento de queda, pode apresentar um crescimento maior pela frente. Claro que esse possível crescimento pela frente pode proporcionar riscos maiores, já que a CSN Mineração é uma empresa recente na bolsa. A Vale é uma empresa mais consolidada. E principalmente olhando para os indicadores, a Vale acaba ganhando na relação PL, mas é porque o lucro da CSN não caiu tanto quanto a Vale e o preço caiu quase na mesma proporção. Na relação valor patrimonial, a Vale leva vantagem e EV sobre EBITDA está praticamente igual. Dividend yield também a Vale leva vantagem, mas em questão de margens, em questão de ROI, em questão de ROIC, crescimento de receitas e crescimento de lucros, a CSN Mineração leva vantagem. Então, de fato, a CSN tem mais potencial para crescimento, mas também temos que levar em consideração que o histórico da empresa é recente, uma empresa que teve o seu IPO nos últimos anos, então acaba sendo uma empresa nova na bolsa. De certa forma, muito promissora, e para quem quer se expor no minério de ferro, pode ser uma excelente opção. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês.
você também terá acesso a uma planilha de preço-teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.